Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurada. Vem a hora em que não vos falarei mais em figura, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. Nesse Evangelho, nós ouvimos aquela afirmação de Jesus que diz: em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Diante dessa afirmação, você e eu podemos nos questionar: bem, se Deus prometeu isso, por que Deus não atende a uns e não atende a outros? Por que Deus cura a um e não cura a outros? Se Deus prometeu isso, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará, por que às vezes Deus me atende e outras vezes não atende? Bem, em primeiro lugar, essa é uma questão muito complexa para responder, porque a própria palavra de Deus diz que os desígnios, os pensamentos, os sentimentos de Deus são insondáveis. Deus, na sua infinita sabedoria, decide realizar as coisas e nem eu nem você estamos na cabeça de Deus ou temos acesso à memória de Deus, poderíamos dizer assim, para sabermos, para compreendermos plenamente o que Deus pensa, o que Deus planeja e quais são os desígnios dele. Então, daí a dificuldade da gente afirmar alguma coisa nesse sentido, dizer, com 100% de certeza é por isso. Porém, existem algumas pistas dentro da história da salvação, dentro da revelação dos santos, dentro da espiritualidade, que podem nos levar a concluir algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus, na sua infinita sabedoria e liberdade de decidir, Ele muitas vezes sabe se a cura ou aquele milagre vai ajudar ou não a pessoa. Porque em muitos casos, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos pedindo uma cura ou um milagre, ou que Deus resolva um problema, às vezes nós estamos instrumentalizando Deus. Eu estou querendo que Deus quebre o meu galho, Ele é um instrumento para resolver um problema. O meu coração não se voltou para Ele. E mesmo Ele realizando o milagre na minha vida, a minha visão ainda fica olhando para Deus como se fosse um instrumento. Então é melhor que a pessoa permaneça com aquele problema, mas sempre buscando Deus e com o coração voltado para Deus, do que a pessoa receber a graça
e porque instrumentalizou Deus e aos poucos se afastando, se esquecendo de Deus ou tendo uma relação em que trata Deus como um empregado. Veja bem, Deus não manda problema, Deus não manda doença, Deus não manda dificuldade. O problema, as dificuldades, as doenças são frutos do pecado, são frutos do mau uso da nossa liberdade. E por que Deus permite que aconteça isso? Porque Ele também é um pai responsável. Pai e mãe que mimam os filhos, que protege os filhos, que não deixa os filhos saber que o mau uso da liberdade deles tem consequências, acabam mal educando esses filhos se tornam pessoas desequilibradas, imaturas no dia a dia da sua vida. Por isso Deus, Ele é a sabedoria da sabedoria, a fonte de toda a sabedoria. Então Ele deixa nós colhermos as consequências dos nossos atos para nós aprendermos e compreendermos que nós precisamos ser responsáveis no uso da nossa liberdade. Então, por que Deus atende uns e não atende a outros? Ou então, por que Deus não atende todos os pedidos que eu faço? Bem, também porque lembremos da lógica da cruz. O próprio Cristo assume a dor de toda a humanidade na cruz, o pecado de toda a humanidade na cruz. O próprio Cristo não se poupou de passar pela cruz para poder, com a cruz, usando a cruz, ser vitorioso, nos libertar, nos dar a vitória sobre a morte, nos dar a vitória sobre o pecado e ressuscitar. Então essa lógica sábia de Deus, porque como a humanidade, quando pecou, perdeu a santidade originária e perdeu um dom chamado de impassibilidade, que era o dom que nós não sofríamos, e entrou o sofrimento, agora Deus não pode simplesmente tirar o sofrimento porque tirou o sofrimento. Não. Pecamos, a natureza decaiu, o sofrimento virou uma coisa, de certa forma, entre aspas, natural, de uma humanidade decaída. E agora Deus, para consertar isso, Ele usa o próprio sofrimento, que Ele não manda, que é fruto do pecado, Ele usa o próprio sofrimento para derrotar o demônio no seu campo, assim como Ele usou a cruz para dali tirar a ressurreição. Então, muitas vezes a doença e os sofrimentos da vida servem como cruz para nos levar para a ressurreição, para nos redimir, para fazer com que nós nos purifiquemos, nós nos esvaziemos de nós mesmos. Então Deus utiliza desses meios. Ele não manda, mas Ele aproveita daquela situação para tirar um bem maior daquela situação. Porque aquela situação nós enfrentaríamos ela de qualquer maneira. Então Deus tira o bem do mal. Ou como diria São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, muitas vezes, Deus não atende o nosso pedido como nós gostaríamos, ou não resolve a situação como nós gostaríamos, porque Ele consegue tirar um bem maior, ajudando a pessoa a superar aquela doença, aquele sofrimento, ou ajudando a pessoa a ir se esvaziando ali e entregando cada vez mais o seu coração para ele. Porém, se ele curasse ou resolvesse o problema de uma vez só, talvez as pessoas aos poucos iriam esfriar na fé e esquecer dele. Então, às vezes, o desígnio de Deus enxerga isso e prefere trazer a pessoa para junto de si,
para ele ir fortalecendo, para a pessoa ir dependendo dele, para a pessoa estar junto com ele, do que simplesmente ele curar e a pessoa se afastar. Em outros casos, meu irmão, minha irmã, porque Deus atende a um e outros não, ou porque Deus cura um e outros não, ou porque Deus atende a uns pedidos e outros não, em outros casos é porque nós pedimos mal. Porque nós pedimos como, deixa eu usar uma comparação, como aquela criança que na hora do almoço pede um chocolate para a mãe. Mãe, eu quero comer uma barra de chocolate agora no almoço. A mãe vai dar a barra de chocolate? Se ela for uma mãe responsável, ela não vai fazer isso. Ela vai negar. A criança vai ficar com raiva, vai ficar esbirrada, de cara feia. Mas a mãe sabe que se ela dá a barra de chocolate, a criança não almoça. E é muito mais importante a criança almoçar, tendo uma refeição completa para se nutrir, do que comer apenas uma barra de chocolate no almoço. Isso não vai sustentar a criança, não vai nutrir, né? Então, Deus também age assim conosco. Muitas vezes Ele não nos dá algo que nós estamos pedindo, porque Ele sabe que no final das contas isso não vai ser um bem, pode se tornar um mal. E porque, como eu disse, muitas vezes nós estamos pedindo porque estamos com medo, não porque queremos voltar o nosso coração para Deus. Nós estamos pedindo de uma maneira supersticiosa, porque eu estou esperando alguma mágica que vai acontecer. Nós estamos pedindo de uma maneira vaidosa, porque eu quero, com aquilo que eu estou pedindo, eu vou depois me envaidecer, é para minha autossatisfação. Nós estamos pedindo às vezes mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Ou então nós estamos pedindo mecanicamente, né? Às vezes nós não temos uma verdadeira relação de oração, de intimidade com Deus, mas dentro daquela lógica da instrumentalização. Então a gente pede mecanicamente e infelizmente não somos atendidos porque não temos uma relação com Deus, né? Olha, me perdoe, está passando um carro-som aqui, por isso você está ouvindo esse barulho durante a gravação, mas vamos continuar a meditação. Nós estamos, muitas vezes, Deus não nos atende porque nós estamos pedindo também de uma maneira egoísta. E por isso, muitas vezes, Deus não atende. Porque Ele sabe que, como aquela criança está pedindo a coisa errada e aquilo não é bom para ela, nós também. Em outros casos, nós precisamos compreender que Deus criou as leis naturais. Elas não são as leis que Deus criou. Ele segue, ele obedece às leis que ele estabeleceu. Então, Deus não é como os homens que criam leis e desobedecem às próprias leis que criaram. Deus segue as próprias leis. Até porque se ele para de seguir as suas leis, vira um caos, vira uma bagunça. Ele desestabilizaria todo o cosmos, todo o universo. Então ele segue as próprias leis. E de vez em quando, conforme a sua sabedoria, visando um bem maior, ele quebra essas leis para fazer um milagre, uma cura, mas não é sempre. Depois, ainda respondendo esse questionamento, porque Deus atende a uns pedidos e a outros não, em quantas coisas, meu irmão, minha irmã, se você fizer aí uma revisão da sua vida, em quantas coisas você já não foi atendido? Eu já fui atendido muitas vezes, em muitos pedidos que fiz, em muitas situações que coloquei para Deus, em que eu dobrei o joelho, em que eu reconheci que eu precisava dele, em que eu voltei o meu coração para ele e pedi também que fosse feito conforme a vontade dele. Em muitas situações Deus já me ajudou, em outras não. Em outras, ele negou.
mas em muitas outras Deus me beneficiou sim. Eu tenho certeza que se você procurar na sua vida, você vai ver isso. Em algumas situações ele ajudou, em outras não. Então Deus, ele atende sim os nossos pedidos, conforme a sua sabedoria, conforme aquilo que nós estamos meditando aqui. Então, uma outra coisa, meu irmão, minha irmã, o mundo virou um mundo acelerado, né? Das coisas instantâneas, as pessoas querem as coisas para já, um mundo apressado, um mundo ansioso. E a maneira de agir de Deus não é assim. Inclusive a palavra de Deus diz assim: sofre as demoras de Deus, espera em Deus. Por que Deus às vezes também demora em nos atender? Porque dentro desse processo da demora, Ele vai trabalhando o nosso coração, a nossa persistência, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, o nosso envolvimento com Ele, a nossa entrega, a nossa abertura. Ele vai trabalhando. E, ao mesmo tempo, Ele também vai nos ensinando a valorizar a graça recebida. Porque quando você recebe uma coisa muito fácil, você não valoriza. Daqui a um tempo você esquece, você deixa de lado. Por fim, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser justos com Deus. O tempo inteiro Deus derrama suas graças sobre nós. O ar que nós respiramos, o sol que brilha todos os dias, a água que bebemos, os dons que Deus nos enriquece, né? São tantas graças que Deus derrama sobre nós todos os dias. Nós já somos abençoados. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que nós valorizemos isso. E eu diria mais. O Evangelho também fala desse pedir e receber, mas também o Evangelho está dizendo de uma outra coisa fundamental. Jesus também está falando que é para pedir e Ele dará, porque Ele está falando do Espírito Santo. Ele prometeu o Paráclito, que Ele e o Pai iriam enviar. O Espírito da verdade, que ia nos recordar as coisas e nos ajudar a caminhar e nos santificar. Se nós pedirmos com perseverança e abertura de coração e sinceridade, Deus nos dará. Ele já dá para toda a igreja através do batismo. Mas se você pede todos os dias, esse Espírito vai reavivar essa chama dentro de nós, para exatamente nos conduzir numa vida de conversão, para restaurar a nossa vida, o nosso coração. Por isso, é nesse sentido que Deus atende uns pedidos e outros não. É o que nós podemos compreender dentro da nossa visão limitada. Deus nos abençoe e que nós continuemos buscando o apoio e intimidade com Ele e pedindo da sua divina providência seja feita a vontade dEle em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.